Apocalipse 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido o vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de algum modo verei o pranto. Por isso, no mesmo dia, virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome. Será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, por meio do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha, e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, daqui estava vestida de linho fino, de púrpura,
de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar se puseram de longe e, contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham náusea no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti não mais se ouvirá ruído de mó. E luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Comentário: 18º capítulo do livro de Apocalipse. Toda a terra está cheia de injustiça, violência, assassinatos, roubos, vícios, prostituição, adultérios, fornicações, impurezas e toda sorte de grandes e pequenos pecados. E não somente têm aumentado em número, como também em espécie, e o pior de tudo, com a aprovação de muitos, inclusive daqueles que deveriam punir tais crimes. Seria um ato de insensatez tentar localizar a fonte de tudo isto em apenas um determinado lugar da Terra, quando sabemos que no mundo atualmente há muitas metrópoles que bem podem se candidatar a serem a Babilônia que é citada no livro de Apocalipse. Ainda que viesse a existir na Terra um centro que pudesse ser classificado como a capital mundial do pecado, certamente não seria apenas ali que a exportação do pecado seria localizada, como a temos presentemente espalhada em várias cidades. É sabido como o comércio e troca de produtos é realizado em grande escala em vários países, em uma dimensão que mal podemos imaginar. E quanto há de práticas desonestas e injustas por detrás destas transações, é do conhecimento de muitos. Quanto enriquecimento ilícito é obtido através da opressão e exploração dos pobres. Com grande poder e influência exercem muitos poderosos da terra, e que tudo fazem para garantir os seus ganhos e interesses contra qualquer princípio de justiça e equidade. Eles se espalham em todo o mundo e, na verdade, sempre migram para onde possam melhor tratar dos seus interesses. Esta
É a realidade por detrás do bastidor. É o que se encontra por detrás do palco da vida. E Deus o ignoraria? Resumiria tudo isto ao pecado de uma única cidade, quando o ímpio poderoso e maligno escorrega por todas as partes do mundo buscando ampliar sua área de influência e poder. A indústria da pornografia está encerrada em um único lugar. A influência midiática e virtual se resume a um único canal veiculador de notícias e entretenimentos. Sabemos que o mundo inteiro está cheio de pecado e que este sem raízes se espalha por todas as partes, de modo que a contenda que se descreve em Apocalipse, que é realizada por Deus, se destina ao mundo inteiro, que é aqui representado por um poder dominante, por um império. Se o império do mal cair, todo o sistema sofrerá o golpe. E é isto que esta visão e revelação de Apocalipse quer nos ensinar, ou seja, que este império do mal está com os dias contados e há de ser destruído por Deus no tempo do fim, quando Jesus estiver se preparando para voltar para ser o grande rei dos reis e senhor dos senhores em todo o mundo. Ele não será rei do mundo ao molde dos reinos deste mundo, mas ao molde do reino do céu. E por isso é feita a exortação veemente que temos no verso 4, para o povo de Deus sair de Babilônia, ou seja, para não viver de modo mundano e segundo os interesses deste mundo. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados chegaram ao céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Aqueles que amam o mundo se fazem inimigos de Deus e não atinam que todas estas coisas estão destinadas à destruição. Os que estão decididos a compartilhar com os homens maus em seus pecados devem receber as suas pragas. Aqueles que compartilharam os prazeres sensuais do mundo e aqueles que foram beneficiados por sua riqueza e comércio injustos lamentarão a sua queda em razão dos juízos de Deus que sobrevirão ao mundo. Especialmente os poderosos sentirão o golpe da perda ao verem sendo queimados todos os seus projetos e empreendimentos. Um novo mundo será formado com a volta de Jesus e eles não terão qualquer participação nisto com os seus investimentos injustos e gananciosos. Eles haviam estimulado e incentivado a prática do pecado para aumentarem os seus ganhos. Com isto atraíram a si os corações dos homens, mas agora se veem despojados de suas presas, porque Jesus pôs um ponto final do pecado.